Hoje eu vou trabalhar com vocês o tema Educação para a Cidadania e Direitos Humanos. Atualmente, na nossa conjuntura, nós temos ouvido muitos jargões que denunciam uma inversão de valores acerca dos conceitos de direitos humanos, né? Não é raro a gente ouvir que direitos humanos são para bons humanos, humanos direitos, ou que direitos humanos só defende bandidos, né? Isso significa um processo constante de criminalização dos direitos humanos e também de uma ideia equivocada de autodefesa ou de negação dos direitos de públicos que historicamente são vulnerabilizados. A ideia é que a gente trabalhe alguns aspectos históricos dos direitos humanos, passando por alguns períodos em que existem pontos que vão nos dar pistas sobre esse conceito. É necessário um resgate histórico, né, capaz de identificar ao longo do tempo noções que interferem diretamente na nossa noção atual de direitos humanos. Importante salientar ainda que os direitos humanos eles permanecem numa zona de interseção, né? Ou seja, eles são discutidos, reformulados em várias disciplinas. Eles são tratados na teoria política, na filosofia, em várias outras disciplinas que vão pensar e que vão conceituar de forma diferente. A história dos direitos humanos, ela não acontece de forma linear, né? Ela tem avanços e retrocessos em vários aspectos. Na história mais recente, vai ser no pós-guerra, né, do século XX, que os direitos humanos vão ganhar uma evidência mais importante, né? É uma resposta da sociedade às atrocidades vividas na Segunda Guerra Mundial, como o genocídio dos judeus e várias outras situações. De toda forma, a noção de direitos humanos ela é muito antiga, né? Ela se perde aí no atravessar dos tempos, né? Por exemplo, o Código de Hammurabi ele já mencionava leis de proteção aos mais fracos, e o Código de Hammurabi é de 1700 a.C. Então existem divergências, né, nesse surgimento da ideia de direitos humanos. Mas alguns autores vão defender que na Grécia, né, que vão existir textos, né, primeiros apontamentos sobre a ideia de direitos humanos. Então, um trecho que é importante, por exemplo, na obra de Sófocles, é o contradiscurso de Antígona, né, que é questionada pelo rei por que ela sepulta o irmão, mesmo ele dizendo que ele não poderia ser sepultado. Então ela responde, né, agir em nome de uma lei que é muito mais antiga do que o rei, uma lei que se perde na origem dos tempos, que ninguém sabe quando foi promulgada. Então ela coloca uma noção de que existe algo maior do que todos nós, que orienta a nossa vivência e que nos protege enquanto seres humanos. Na Grécia, né, aí no século V a.C., os cidadãos eles já exercem controle sobre as ações do Estado, e o limite desse poder ele era dado aos que exerciam, né, como cidadãos a perspectiva dos assuntos públicos, né? Mas é importante salientar que na Grécia essa noção de cidadania ela é restrita, né? Eram cidadãos os homens brancos, né, não escravos, e que estavam ligados aí a uma casta superior, né? Mas mesmo assim os gregos ainda desenvolveram um conceito de liberdade, né, como expressão máxima da dignidade humana, baseada aí na ideia de igualdade, né? Essa é uma colocação do Cunha em 2011. Aqui eu vou trazer algumas contribuições das religiões, né, dos grupos religiosos, de como eles trabalham a noção do direito e de como aparecem pistas de como isso evolui a partir de uma perspectiva religiosa, né? Os estoicos, por exemplo, eles defenderam a existência de princípios morais, universais, eternos e imutáveis, que são inerentes ao homem. Ou seja, os direitos eles surgem muito mesmo antes do homem. Ou seja, existe uma perspectiva de que esse direito seria natural, seria nato da humanidade, né? O cristianismo ele coloca muito claramente que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso haveria uma igualdade entre todos os homens, né?
E essa igualdade, ela não estava só ligada ao usufruto do direito individual, mas também supunha o dever do amor entre todos, né? E o Islã, ele concebe, né, que as relações políticas e as relações entre os homens, elas partem de uma premissa com base na identidade, na origem, numa ideia de destino comum. É importante dizer que todas essas contribuições, elas vão formulando ao longo do tempo uma ideia de que existe algo superior ao homem, né? Algo inerente à nossa humanidade, que vai definir no campo do direito aquilo que pode, o que não pode. Então, ainda sem uma formulação tão integral, mas ainda assim algo que nos protegeria das ações violentas e deturpadas. E aqui já uma contribuição de Santo Tomás, né, de Aquino. Ele discute mais diretamente essa questão dos direitos humanos, ele retoma Aristóteles, né, e ele dá a essa filosofia uma visão cristã. Genevois afirma, né, que a fundação de Santo Tomás de Aquino, ela é teológica, ou seja, o ser humano tem direitos que fazem parte da sua natureza, da natureza humana, né, e lhes foram dados por Deus, né, e a partir disso ele desenvolve uma linha teórica e política. Esse ponto é muito importante, porque nesse período a gente está falando de um direito que é teocentrado, ou seja, um direito que é dado pela divindade, que é dado por um Deus, né? E esse conceito, essa derivação de um direito teocêntrico, ela abre uma brecha para legitimar a prática de que o direito ao reinado, né, era um direito natural, né? E o que justificou também a existência de um absolutismo, ou seja, o rei exerce o seu reinado em função desse direito ser natural. Então esse foi um caminho aberto para as violências e para essa questão do absolutismo, né? O poder armado, o poder econômico não respeitavam essa divisão de igualdade, nem qualquer outra perspectiva. Os burgueses, né, a burguesia, e mais precisamente próximo da Revolução Francesa, eles vão questionar, né? Eles vão questionar, e os pensadores liberais também vão levantar a liberdade como um valor universal, né? E é importante salientar que essa noção de liberdade, ela surge no período de ascensão do capital, né? Da transição do feudalismo, né, para o capitalismo, aonde o homem exerceria uma liberdade, mas essa liberdade tem muito a ver, ou diretamente, com a venda da força de trabalho, né? E aí ele vai contrapor as ideias tradicionais da Idade Média, dizendo que esse poder ele não é teocêntrico, né? Ele é nato do homem, o homem é livre por natureza, né? E ele passa a ser, né, nessa ideia, o homem seria um detentor de direitos sagrados e inalienáveis, né? Que o poder do governo não podia fazer o que ele quisesse com as pessoas, né? Então existe uma primeira noção, né, um contraponto à noção da ideia cristã, teocêntrica, de que o poder derivava de Deus, e esse poder passa a derivar do próprio homem, da existência do homem e da ideia de liberdade. Então, nesse período, a gente vai ter, de forma mais estendida, nós vamos ter vários teóricos liberais e teóricos do Estado que vão pensar a ideia do direito, né, no campo do direito e da teoria política, questões que vão orientar o surgimento dos Estados-nação e de todo um desenvolvimento do Estado. É importante pensar que os direitos humanos, eles surgem também nessa perspectiva da evolução do pensamento, da forma como as teorias vão contribuindo, muito atrelado ao surgimento do Estado. Ou seja, o Estado precisa prover, o Estado precisa proteger, né? Um deles é Rousseau, né? Rousseau desenvolve uma teoria de igualdade natural entre os homens, né? E Voltaire também ele vai insistir nessa questão da tolerância religiosa e na liberdade de expressão, pois a religião já não explica tudo, né? Essa religião da Idade Média, que define essa ideia de destino, de quem é pobre vai ser sempre pobre, de quem é da elite vai ser sempre da elite, ela é contraposta pela ideia de igualdade. Então nós somos iguais num todo e temos liberdade para a venda da força de trabalho, mesmo sabendo das contradições existentes nesse início do capital em todo o seu desenvolver da história. Um outro ponto muito importante é que no século XVIII,
surgem, né, os Estados Unidos da América através de uma revolução eminentemente burguesa, né? Os burgueses estão fugindo da Europa em função da reforma, né? São pessoas da reforma protestante, estão fugindo aí dessa perseguição da igreja, que impõe, né, restrições à vida econômica das colônias, taxação, e eles migram para o continente americano para fundar uma nação que é baseada na liberdade, ou seja, lá eles são livres para construir uma nação potencialmente econômica, potencialmente forte e livre, né? Então, esse período de forte opressão que os europeus estão sofrendo em função das reformas, eles geram nesses colonos um sentimento de desobediência, subordinação e um anseio contínuo pelo conceito de liberdade, né? Então surgem aí as 13 colônias americanas e eles proclamam a independência americana, ou seja, aqui o território é nosso, nós somos independentes e livres. E aí surgem as razões fundamentais que levam à independência, né? E um argumento de que todos os homens foram criados iguais, né? E os direitos fundamentais foram conferidos pelo Criador. Entre eles estão o da vida, a liberdade e o da procura da própria felicidade. Então esse é um princípio que está na Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776. Né? Soronda argumenta ainda que no século XVIII a Revolução Francesa criou um direito que se tornou básico, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um tratado importante. A gente tem tratados anteriores, códigos anteriores, mas é importante pensar que na passagem da Idade Média para a modernidade, né, e o que marca essa passagem é o capital, você tem uma transmutação da ideia de direitos humanos. Então a essência dessa declaração se apoia na ideia de que existe uma obrigação do Estado em respeitar e garantir os direitos humanos, né? Lembrando que o surgimento da ideia de direitos e o surgimento do Estado, né, no lugar desse Estado absolutista, mas o surgimento do Estado moderno, pressupõe que o Estado deve garantir as liberdades. Então a gente divide o surgimento dos direitos em 3 blocos, em 3 gerações. Então, o primeiro direito que surge é o direito civil. É o que a gente chama de direito negativo, ou seja, é o meu direito à liberdade, é o meu direito de ir e vir, e é o meu direito de não ser policiado pelo Estado. Então esses são considerados os direitos de primeira geração. Os direitos de segunda geração são os direitos políticos, ou seja, eu tenho o direito de participar da vida política do Estado, das decisões e de tudo aquilo que interfere diretamente na minha vida. E os direitos sociais são os direitos de terceira geração, ou seja, o Estado ele deve prover assistência, saúde e várias outras políticas reparadoras de desigualdade, promotoras e protetoras dos direitos humanos. Então, os burgueses eles reclamam esses direitos, né? E aí surgem pensadores liberais, né, como Locke, Rousseau e Montesquieu, que pregavam a existência de direitos fundamentais ou naturais, como a liberdade e a igualdade. O conceito de igualdade nessa época ele não é o conceito de igualdade de hoje, até porque nessas nações é admitida a escravidão. Então essa ideia de liberdade ela está orientada pelo capitalismo, né? Então é uma liberdade aí que eles estão falando política e tem uma fundamentação teológica que ainda aparece numa contraposição a um fundamento racionalista que também, mais no futuro, vai ter um peso excessivo. E aí, Grosses também, né, citado por Soronda, ele fala que ainda que Deus não existisse, o homem teria direitos naturais. Então, o que Antígona disse no texto de Sófocles, que existe uma lei que é maior do que o rei, é novamente traduzida na fala de Soronda aqui, que ele está citando, que o fundamento dos direitos humanos na concepção dele não está em Deus, mas na razão. Não existe um direito herdado do divino, mas um direito que é concebido
a partir da razão e que é maior do que todos a partir da sua existência. A discussão dos direitos humanos, né, na atualidade, ela avança numa perspectiva contraditória, né? Por exemplo, a reforma trabalhista, ela fere uma noção geral de direitos humanos. Por quê? Você tem um processo de precarização, você tem um processo de inter-relações de poder que é desigual, né? Então fica o acordado sobre o legislado, fica o trabalho horista, tudo isso são violações dos direitos humanos, né? Isso traz pra gente uma dimensão do cotidiano e uma dimensão de como isso afeta a nossa população, né? Já que a pauta aqui é discutir os direitos humanos, mas também numa perspectiva da população LGBTI, né? Então a gente prima por uma definição de direitos humanos universais, ou seja, nós temos direitos à liberdade, à participação política e às políticas sociais, mas nós também precisamos pensar os direitos humanos numa perspectiva de que nós vamos tratar os desiguais como desiguais, né? O que isso significa? É o princípio da equidade, né? Nós não vamos tratar as pessoas como iguais numa perspectiva radical, capitalista. Nós vamos tratar as pessoas como desiguais na perspectiva de que elas têm diferenças, de que segmentos são mais vulneráveis que os outros e vão precisar de políticas direcionadas e atentas a todo o contexto de violação, né? É um movimento de vai e vem que é antagônico, e ele afirma tanto o direito à igualdade e à diferença, à universalidade e à especificidade. Esse é o conceito central para nós que trabalhamos com a pauta de direitos humanos. Os direitos humanos são universais, mas eles são específicos, eles são iguais, mas eles também tendem à diferença. Então, nesse movimento de especificação dos direitos humanos, de construção de uma ideia de direitos humanos, ele passa duramente aí pela reformulação de um direito democrático que inclua a questão da sexualidade a partir da perspectiva da universalidade dos direitos humanos, né? Um outro ponto que é bastante importante é que os direitos humanos eles passam por um processo de constitucionalização, ou seja, os estados nacionais, os estados-nação, eles incorporam nas suas declarações de direito, nas suas cartas magnas constitucionais, princípios dos direitos humanos. E esse marco no Brasil, ele se dá na Constituição Federal de 1988, que assegura direitos básicos como saúde, como educação, como assistência, e tudo isso tem a ver com uma perspectiva de constitucionalizar esses direitos e de afirmar também a primazia do Estado na execução dos direitos humanos. E isso é importante frisar porque a Constituição de 88 ela é conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Tem uma forte participação da sociedade civil organizada. Então, o movimento de reforma sanitarista, o movimento de política para a habitação, ele aparece fortemente no debate constitucional, nas matérias constitucionais. É preciso rever, é preciso apresentar novas propostas, é preciso dar uma resposta à sociedade do período autoritário que nós vivemos, né? A partir do golpe militar de 1964. Então, além de ser um documento importante e orientador, a Constituição de 88 ela absorve princípios que estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos do pós-Segunda Guerra. Existe ainda os documentos que são paralelos, ou seja, o Plano Nacional de Direitos Humanos, o Brasil Sem Homofobia e todos os outros planos que visam efetivar lacunas dessa perspectiva de direitos humanos quando a gente fala especificamente da população LGBTI. Então, como vocês podem ver, a gente não chega numa definição exata dos direitos humanos, justamente porque ele se encontra nessa zona de interseção. Então, a ideia principal é o quê? Que a gente pense os direitos humanos numa perspectiva histórica, de como é que ele aparece ao longo da história, em pontos que vão influenciar a noção ocidental, a noção que a gente tem uma ideia hoje, e de como ele aparece no Estado brasileiro, de como é que ele aparece na perspectiva do Estado.
e de como é que ele é atacado e desmontado com um discurso conservador, quando, por exemplo, você garante o porte de armas de maneira quase que irrestrita, né? Você alimenta o discurso de autodefesa, você alimenta o discurso de que o Estado precisa ser mínimo, ou seja, o direito humano ele passa a ser mercadorizado. Então, a Marilena Chaui, numa entrevista que ela deu, ela fala que o grande ataque ao Estado não se apresenta nas privatizações das empresas públicas, mas na transformação do direito em serviço. Então, eu não tenho saúde no posto de saúde, no posto do meu bairro, eu procuro empresas que prestam serviço. A educação não é de qualidade, eu ponho o menino numa escola particular. Só que isso é restritivo e é de várias formas conservador. Por quê? Quem está ocupando a escola particular e os grandes convênios de saúde são a burguesia, a elite brasileira, né? A classe média e média alta. Isso gera o quê? Isso gera cada vez mais um abismo de desigualdades, um abismo de possibilidades para a violação de direitos e para o crescimento da violência nas regiões periféricas. Então os direitos humanos eles também são reparadores, eles também são restaurativos, mas ele sempre vai viver nessa ideia da construção do conceito de Estado. O Estado é um elemento em disputa pela sociedade, né? O orientador do Estado, quer dizer, a ideologia que orienta o Estado, diz muito da forma como ele vai tratar os direitos humanos, como ele vai orientar os direitos humanos na sua execução e na sua primazia. Então hoje, os direitos humanos, né, que inclui essas 3 gerações de direitos, mas também que inclui outros direitos, direitos de 4ª geração, novíssimos direitos, né, que é um assunto que será tratado posteriormente, eles devem ser constantemente protegidos, né? E o último período que a gente está vivendo, né, a partir do golpe de 2016, tem mostrado que o quê? Esses direitos, do ponto de vista institucional, eles são frágeis. Eles são frágeis. Por quê? O poder legislativo é o que detém o poder central de legislar sobre leis, sobre tratados, é quem vai dizer que vai incorporar ou não. E a gente tem um legislativo brasileiro que não representa a sociedade, né? São na maioria homens brancos e provenientes das elites, do agronegócio, dos planos de saúde e de vários outros grupos com interesses capitais, né? Ou seja, o Estado vai prover o mínimo e nós vamos vender o máximo possível. Então, gente, nós estamos chegando aqui ao final dessa aula. Eu sei que o conteúdo é longo, é extenso, mas foi uma tentativa de apresentar uma noção inicial e básica para a reflexão dos direitos humanos. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Eu estou à disposição no e-mail brunoalves234@gmail.com e a gente pode continuar essa conversa num outro momento.